se preparar para a segunda fase do Einstein? Essa é uma pergunta interessante. É comum essa pergunta aparecer aqui nos stories, os meus alunos também têm essas dúvidas. Então vamos falar aqui um pouquinho, né? Para quem não entende muito bem como funciona a prova do Einstein, o Einstein é feito em duas fases, né? Então nós temos o vestibular, que é a VUNESP, que elabora as questões, aplica a prova, faz as correções. E depois os selecionados, né, para essa da primeira fase, vai para a segunda fase, que é uma entrevista, e chamam de mini entrevistas, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho, o que é importante você saber, né? É importante saber como funciona a prova do Einstein, quais são as características e que você precisa ficar entre os primeiros 560. É claro que a gente sempre vai buscar aí as primeiras posições, o primeiro, o segundo, né? Ficar entre os 100 primeiros. Mas é importante você entender que não necessariamente quem está nos 100 primeiros são os que vão ser aprovados. Eu posso ter alunos que estão na posição 300, 500, até 560 e ser aprovado. É por isso que chamam aí 560. Então, a nossa, né, o nosso principal objetivo no Einstein na primeira fase é ficar nos primeiros 560. Beleza? Então os primeiros 560 na primeira fase, que é a prova que a VUNESP prepara, são convocados aí para a segunda fase. Como que funciona essa segunda fase? Não é a VUNESP que tem responsabilidade por essa fase, então é importante vocês entenderem isso. Essa é uma avaliação feita pelos próprios professores, os colaboradores do Colégio de Medicina do Einstein. Então tem N profissionais que avaliam várias coisas. Então a sugestão e a orientação para vocês é o seguinte: esteja entre os primeiros 560 e seja de forma mais tranquila possível nessa segunda fase. Porque essa avaliação da segunda fase é uma avaliação como que você se comporta, como que você é em grupo, como que você se comportaria em determinada situação. Então, inclusive, existe alguns cursinhos, algumas coisas que preparam, né, para essa segunda fase do Einstein. Não é recomendado, tá? Tenho alunos aprovados no Einstein, tenho alunos que estudam lá, que passaram por esse processo, que muitos vão passar, e é uma recomendação, inclusive do colégio, que vocês não façam nenhum tipo de preparação. Por quê? Porque tem profissionais especializados para fazer esse tipo de avaliação, inclusive se o aluno fez algum tipo de treinamento ou não. Então, o ideal para que você consiga bem, se saia bem nessa mini entrevista, é que você vá de forma natural. É claro que a gente fica tenso, mais preocupado, né, que está sendo uma entrevista, mas seja aí o mais natural possível e realmente o que você é, né? Porque nessa avaliação, o que é mais importante é o perfil, para ver se o perfil daquele candidato se encaixa com o que eles estão procurando. Beleza? Então acho que isso é bacana para vocês, é bacana para a escola, que case aí os perfis e os interesses para que todo mundo seja bem sucedido nessa parceria. Beleza? Então não se preocupe com um cursinho, com uma preparação, não se preocupe com o que eu tenho que fazer para eu me preparar para a segunda fase. A sua principal preocupação tem que ser o seguinte: eu tenho que ir para a segunda fase. Beleza? Então se prepare e se preocupe muito mais com a sua primeira fase, com a sua prova, do que com a sua mini entrevista. Tudo bem? Beleza? Eu espero ter respondido a sua pergunta, ter te ajudado, e eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!